Habilidades da BNCC. Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adição ou subtração sucessivas por um mesmo número. Descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Objetivos específicos: utilizar a multiplicação na representação de soma de quantidades iguais, identificar e expressar a regularidade em sequências numéricas, descrever padrões em operações de multiplicação sem mencionar as propriedades. Sendo assim, o que é multiplicação? É uma operação matemática básica que entende o conhecimento de adição para o caso em que as parcelas têm o mesmo valor. Ela é uma evolução natural da adição, mas é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Vamos entender melhor. Utilizamos operações de multiplicação sempre que quisermos calcular quantidades iguais que se repetem. Ao invés de calcularmos muitas quantidades somando uma por uma, a multiplicação facilita e ajuda. Nas multiplicações, sempre podemos alterar a ordem dos fatores a serem multiplicados, sem alterar o resultado. É como diz o ditado: a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, temos aqui um exemplo. 2 vezes 5 é igual a 10. Ou 5 vezes 2 também será igual a 10. Então, 2 vezes 5 é 5 mais 5, que é igual a 10. Mesmo invertendo os fatores, 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, o resultado será o mesmo. Também podemos associar ou agrupar de diferentes formas os fatores numa mesma multiplicação, sempre que existirem 3 ou mais fatores a serem multiplicados. E o resultado final será sempre o mesmo. Então, nós temos aqui um exemplo que João, Guilherme e Roberta. 3 vezes 2 vezes 5. Então, é uma multiplicação tripla. Vamos por parte. Então, eu posso unir, né? 2 vezes 3 é igual a 6. E aí, ó, já reduzi minha multiplicação. E 6 vezes 5 é igual a 30. Ou 3 vezes 2 é igual a 5. E 3 continua, aí eu junto aqui, né? Multiplico aqui 2 vezes 5, que é igual a 10. E 3 vezes 10 é igual a 30. Então, o resultado foi igual ao anterior. Mais uma forma de multiplicar 3, né? 3 vezes 2 vezes 5. Então, agora eu vou multiplicar o 3 com o 5 e repetir o 2. 3 vezes 5 é igual a 15, vezes o 2 é igual a 30. Então, 3 formas de eu multiplicar essa mesma quantidade, onde o resultado é o mesmo. Porque João tem 10, né? 5 dedos em uma mão, 5 dedos na outra. Guilherme mais 10, 5 mais 5. Roberta mais 10, 5 mais 5. Então, temos 3 formas de multiplicar e que dá o mesmo resultado.
Já estudamos multiplicação com uma unidade, né? Com unidades. Agora nós vamos fazer a multiplicação com dezenas, né? De 2 algarismos. Quantas cerejas seriam necessárias para 8 fatias de bolo? Se em uma fatia eu tenho 2 cerejas e 8 fatias, quantas cerejas eu vou ter? Então, um exemplo aí, nós temos 8 fatias de bolo. Cada fatia tem 2 cerejas. Eu posso somar, né? Porque multiplicação é soma. Então, vou somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8 vezes, que é igual a 16. Ou eu posso utilizar a própria multiplicação para facilitar. 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, que a ordem não altera, né? O resultado é igual a 16, que é 8 mais 8, né? 2 vezes 8 é 8 mais 8, que é igual a 16. Então, multiplicação serve realmente para facilitar. Temos aqui mais um exemplo para fixar o assunto de multiplicação. Multiplicação de 2 números é bem simples, envolve 2 operações, a de soma e a de multiplicação. Usando o exemplo 21 vezes 13, a conta deve ser montada assim: 21 vezes 13. Então, temos 21 vezes 13. Eu começo pelo lado direito. Então, vou multiplicar o primeiro fator, o primeiro número, que é o 3, número de baixo, né? Pelo número 1, que é o primeiro número de cima. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. Continuo com o meu número 3, que é o número de baixo, que é o multiplicador. E agora vou multiplicar o número 2, que é o próximo número a ser multiplicado, né? Que nós começamos a fazer a conta da direita para a esquerda. Então, já multipliquei o 1 pelo 3 e agora eu vou multiplicar o 2 pelo mesmo número, 3. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Agora, eu continuo minha conta, porque agora eu vou multiplicar o número 1 pelos mesmos números de cima. Primeiro 1 vezes 1, depois o 1 vezes 2. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Agora, eu tenho esses dois resultados. E vou somar. Três, não tenho nada para somar, fica 3. 6 mais 1, 7. 2, não tenho nada para juntar, fica 2. Então, o resultado é 273.